Lacerda. Muito bem, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico veterinário Leonardo Lacerda. Léo, bom dia, um prazer enorme ter você aqui. Acho que é a primeira vez que você vem aqui no estúdio, Sim, né? sim. Pelo menos comigo é. Sim, é a primeira vez. É. Prazer meu, Marcelo, estar aqui presente. Bom dia a todos. Seja sempre muito bem-vindo. Viu? Obrigado. E o Léo hoje vai tratar, claro, né? A gente está tratando da questão principalmente envolvendo as fêmeas, dentro do março amarelo, mas não apenas as fêmeas, né? Prevenção às doenças renais, lembrando que hoje é o Dia Mundial do Rim, né? Inclusive está havendo evento, acho que na Santa Casa, né, sobre essa questão também. Não com relação aos pets, mas ao ser humano. E eu gostaria de começar falando com você, Léo, sobre a importância dessa campanha mundial do rim, principalmente voltada para os chamados pets, para os animais. Então, Marcelo, é uma campanha bacana porque o problema renal hoje nos pets é uma coisa, não vou falar muito comum, mas é uma coisa que vem acontecendo com uma certa frequência e que a gente precisa estar alertando aos tutores dessa avaliação, desse monitoramento, porque é uma doença complicada, é uma doença, se não for tratada, não for identificada a tempo, o risco de levar esse animal a óbito é muito grande. Então é uma campanha que está alertando os tutores mesmo para estar atento a esse órgão importante dos pets, não só dos pets, como do ser humano todo, que é o rim. Assim como no ser humano, a função dos rins para a vida dos pets é determinante, como você destacou, né? Sim. Por exemplo, filtrar, né? A filtragem. E o principal problema que pode acometer os rins dos pets. Igual você falou a questão da filtração, Marcelo. A filtração é uma dos objetivos, da função do rim, mas o rim também não só apenas tem a função filtrar. Essa é a mais comum que as pessoas pensam. Mas o rim é importante porque ele tem função endócrina, então ele estimula a produção de células vermelhas. Então a questão da anemia, ele é um fator importante, que o animal pode estar com anemia. Essa anemia pode ser secundária ao problema renal. O rim também tem a função de controlar a pressão arterial, tem a questão também de produção de urina e além de estar mantendo a questão eletrolítica desse animal. Igual você falou a questão dos principais problemas que esse animal pode acometer o rim. Então hoje a gente pode ter uma glomerulonefrite, que é uma inflamação dos glomérulos, que são os filtros dos rins, a nefrite, que são a inflamação dos néfrons, e uma das mais comuns que a gente tem hoje, que é a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. A gente dizendo, essas duas são as mais comuns, que é mais fácil da gente estar identificando. Quer dizer, e isso pode levar à morte do animal. Sim, sim, sim. Né? Se não for diagnosticado. Dessas duas que você mencionou aí, insuficiência renal crônica e aguda, tem alguma que seja mais grave? Então, o que acontece? A insuficiência renal aguda, como o próprio nome já diz, é aquela coisa aguda, do nada, por alguma coisa, intoxicação, por uma picada de cobra, alguma coisa, alguma reação medicamentosa, alguma obstrução a nível de ureter ou de uretra que acaba impedindo o fluxo dessa urina. Então esse animal ele pode entrar nessa insuficiência renal aguda, que ela acaba sendo mais fácil de ser tratada se for identificada a tempo. No caso da insuficiência renal crônica, é aquele problema que o rim ele vai perdendo essa capacidade de filtração ao longo do tempo. Então, às vezes, quando o animal já identifica, já não tem mais o que fazer. Uma vez lesado, estragado esses néfrons, acaba não tendo o que fazer. Então a crônica, ela acaba sendo mais problemática, porque ela acaba não tendo muito o que fazer, mas no caso da aguda, se não for identificado o que está causando isso, esse animal também pode ter complicações graves, inclusive o óbito. O óbito. O que o animal com problema renal pode apresentar, Léo? Quais são os sinais ou sintomas, não sei, o que seria aquele sinal de alerta assim, para os tutores? Então, esse é um grande problema, Marcelo, porque às vezes tudo causa tudo e tudo não causa nada. Pois é, eu imagino, porque o animal não sabe falar, né, cara? Sim. Então, às vezes, o animal está emagrecendo, pode ser várias coisas, mas um dos sinais clínicos que o animal apresenta, uns sintomas que o animal apresenta quando ele tem problema renal, é vômito, às vezes uma diarreia mais frequente, o animal tem perda de peso, então ele vai ter aquele emagrecimento muito acelerado, o animal às vezes pode ter
uma desidratação muito severa, o animal pode parar de comer, às vezes causa úlceras na cavidade oral, que é mais fácil do tutor identificar, pode causar gastrite também. Então, ou seja, a questão renal, ela causa várias coisas que outras doenças também podem causar. Então, por isso que é sempre estar avaliando, estar acompanhando o PET com a frequência, para não deixar chegar numa situação mais complicada. Um exame de sangue, por exemplo, regularmente, pode detectar esse tipo de problema? Sim, isso é importante. Hoje a gente acha que o cachorro idoso é mais comum a ter predisposição a ter problema renal. Mas tem animaizinhos que pode ter, já nascer com problema, então acaba a expectativa de vida é muito pequena. Mas o exame de sangue é muito importante, porque a gente tem funções hoje, função renal, que a gente avalia e a gente consegue identificar, tá aumentado. Existe um outro também que é o SDMA, que ele é mais sensível. Então, antes do rim estar mais lesionado, ele já demonstra aumento, então a gente já precisa acender a luzinha porque tem um problema ali a caminho. Então é importante esse exame de sangue com uma certa frequência para a gente poder ter um controle melhor, porque é um animal que nunca fez exame. Então eu não sei se já era aumentado lá atrás ou se está aumentado agora. Então se eu fiz um ano atrás, estava normal. Eu fiz hoje, outro um ano depois, está aumentado. A gente precisa o quê? Ir acompanhando esse animal, porque se lá atrás estava normal, hoje está aumentado, então a gente precisa ir acompanhando, porque isso pode estar num progresso de problema na frente. E inclusive para as pessoas que adotam, né? Felizmente as pessoas hoje estão adotando mais esses cães que estão na rua, abandonados, enfim. A pessoa vai levar lá para o Léo, vai levar lá para você, leva para o veterinário, ou para o seu veterinário lá, fala, eu não conheço o histórico passado desse animal, mas a partir daquele momento o veterinário vai passar a fazer os exames necessários para descobrir algum problema, se tiver, e a partir dali ele cria um histórico desse animal. Sim, eu sempre falo com o meu cliente. A gente tem antes de você e depois de você. Antes de você não sabemos nada. Absolutamente nada. Então, a partir de agora a gente vai traçar um aqui para ele, a partir de agora com você, com os seus cuidados, com a atenção, tudo certinho. Outra pergunta também que está dentro disso aí, eu sei que os gatos, né, os felinos, machos, comum não, tem muita incidência, ou tem incidência maior de problemas renais. Isso é fato? Então, na verdade, o macho acaba tendo, o felino em si, por tomar menos água, ele acaba tendo mais predisposição a fazer menos urina. E no caso do macho, como ele acaba tomando menos água, ele forma cálculos, e esses cálculos acabam causando uma obstrução, mais comum uretral, e isso acaba o quê? Fazendo tipo engarrafamento, e como ele não fazendo a urina, isso acaba enchendo o rim, então o rim ele fica muito cheio, então lesiona esse rim. Então ele acaba o quê? Entrando naquela insuficiência renal aguda que eu comentei. Então eu desobstruo esse gato, automaticamente eu faço o fluxo seguir ao normal, esse animalzinho volta. Mas o grande problema do gato, macho principalmente, é que o tutor acha que ele está fazendo xixi, na verdade não está. Ele vai lá fazer a posição, não sai nada. E quando leva pra gente, a bexiga já está imensa, o rim já está também todo destruído e infelizmente os animaizinhos acabam indo a óbito por conta disso. Como a gente já falou outras vezes, gato fez posição de fazer a xixi várias vezes frequente, observa porque tem coisa errada. Tem coisa errada. Se fizer com frequência, ele está tentando fazer e não está conseguindo. Sim, porque a fêmea é menos comum de ter obstrução. Não que não seja impossível. Mas o macho, tanto o gato quanto o cão, ele tem mais chance de obstrução por cálculo. Prevenção e tratamento, em caso dos pets que tem esse problema e das pets que tem esse problema. A prevenção, Marcelo, que a gente sempre fala, uma ração de qualidade, evitar a obesidade. Tem inclusive ração para renal, né? Tem ração renal, mas ela acaba, às vezes, não é sempre recomendado de primeira escolha. A gente precisa tentar uma coisa antes para depois a gente partir para ela. Então a questão de uma atividade física, não deixar a obesidade, evitar aquelas coisas industrializadas, porque isso acaba sobrecarregando. E a questão do tratamento, às vezes é mais paliativo no caso da insuficiência renal aguda. Às vezes o animal precisa ficar internado ali 1, 2 dias, só para fazer esse sangue circular, porque é muito comum as pessoas pensarem, vou pôr no soro, vai resolver. Na verdade, o soro, ele vai dar uma hidratada e vai fazer um mecanismo de compensação até esse rim voltar ao normal. No caso da insuficiência renal crônica, acaba às vezes não tendo muito o que fazer. A gente tem hemodiálise hoje, acaba às vezes saindo um pouco do orçamento
acompanhamento dos tutores por conta de ser um pouco mais caro, mas a hemodiálise, em alguns casos, ela é recomendada e outros não, porque o rim já vai estar lesionado 100% e acaba da qualidade não tendo de vida, muito o né? que fazer. Então, o que eu sempre falo, a prevenção, estimular esse animal a tomar mais água, estimular ele a fazer mais xixi, e isso acaba dando, melhora a qualidade desses pets. Oferecer água em vários pontos da casa, né? Sim, isso é muito importante. Observar, não deixar a água parada, troque. 2 vezes por dia, lá em casa, pelo menos, troca 2 vezes por dia. Tem 4 ou 5 potes de água para as cachorras. Mas troca-se pelo menos uma vez por dia, troca. Para evitar de acumular sujeira. Mesmo porque também o cão vai lá no quintal, suja a água e tal. Aí tem que observar o animal isso. gosta da água fresca sempre. Eu adoro. E nesse calor, água gelada. Você põe gelo, então sai chupando gelo. As minhas adoram. O Leonardo Lacerda é médico veterinário falando conosco. Algo a acrescentar, Léo? Por favor, fica à vontade. Então, Marcelo, mais uma vez, sempre que eu sempre falo, o animal está com alguma alteração, procura um médico veterinário. E uma coisa importante que a gente pensa que às vezes o rim é o maior vilão. Só que na verdade, às vezes, ele pode estar sendo prejudicado por um problema de coração, por uma doença endócrina, como a diabetes, uma questão de leishmaniose também sobrecarrega também, o rim, né? A questão do verme do coração, que é a girofilária, também sobrecarrega o rim. Então a gente precisa pensar, às vezes, em outras coisas extra, porque a gente fala, o rim é o vilão. Na verdade, ele está sendo lesado por uma outra coisa que está sobrecarregando. O vilão está em outro lugar e está provocando por esse problema renal. É importante a gente ficar sempre atento e não focar só no rim. A gente precisa pensar fora da caixinha no ali, todo, pra gente estar tentando verificar. E uma coisa muito séria também é a pressão alta. Os pets estão tendo pressão alta hoje. Às vezes a gente acaba não pensando nisso, mas a gente sempre precisa estar atento, porque a pressão alta, ela sobrecarrega o rim. Pode provocar problema renal, como no ser humano, né? Sim. Leonardo, obrigado, viu, meu amigo, mais uma vez. Semana que vem a gente espera aqui novamente. Eu que agradeço. Um abraço. Bom dia a todos, até semana que vem. Se Deus quiser. Agora, Transamérica 10h23. Mundo Animal, com Leonardo Lacerda.